Fala galera do canal, e aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu decidi trazer um vídeo aqui para vocês, né, no caso sobre erros, né, que a gente não pode cometer aqui com a nossa MetaMask por questões, no caso de segurança. Então, achei bacana porque a gente ouve direto pessoas falando que caíram em golpes, né, ou que fizeram algum erro que custou aí algumas criptomoedas, né, às vezes até todas, dependendo da situação. Então, por isso que eu achei interessante, né, um tema aqui de bastante importância para a gente trazer para vocês, certo? Então, galera, o primeiro erro aqui, né, que eu acho que muitas pessoas acabam cometendo por questão assim de não ter um pouco de conhecimento, ou às vezes quando está iniciando, né, de não saber como que faz, é a questão da compra, né, dos tokens, que muitas pessoas elas acabam entrando aqui, né, pela MetaMask e vão aqui na questão de enviar. Então, o que acontece? Se você vem aqui enviar e coloca um contrato aqui e você envia, no caso, os tokens, né, para esse contrato, o que acontece? Você não faz a compra, no caso dos tokens, e sim como se fosse uma doação. Então, por exemplo, se eu coloco aqui como exemplo para vocês terem uma noção, o Secar aqui, né, para a gente tirar um exemplo, eu venho aqui, eu copio o contrato do Secar e eu venho aqui na nossa MetaMask, né, eu coloco para enviar. Se eu colocar aqui o número do contrato e eu fazer aqui o envio, independente do ativo, né, enviar, por exemplo, o Secar mesmo, o que acontece? Eu vou estar enviando, então eu não vou estar fazendo a compra, né, no caso de tokens, se eu enviar BNB ou BUSD, então não tem como, né, eu fazer essa reversão caso eu envie, e não vai ser retornado nenhuma outra criptomoeda, né, o token no caso do jogo para que você enviou não vai te retornar outros tokens. Então isso é uma coisa assim muito complicada e assim que a gente deve se atentar bastante, porque tem muita gente que faz isso. Às vezes vai entrar em algum game, vem aqui, envia a quantidade, né, inicial para entrar no jogo e acaba perdendo, né, essa quantia em dinheiro que a pessoa enviou. Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente deve se atentar bastante para não fazer dessa maneira sempre que a gente for fazer, no caso, né, essa conversão para o token, ou ir, por exemplo, na Pancake ou pela KuCoin também, por exemplo, né, que são assim os sites que fazem, né, as exchanges descentralizadas que fazem esse tipo de serviço pra gente, certo, pessoal? Então, por exemplo, caso a gente fosse fazer aqui utilizando, por exemplo, como a Pancake, a gente viria aqui em trade, né? Aqui a gente copiaria, né? Aqui já está copiado, viríamos aqui nessa opção e aqui a gente colaria, né, o número do contrato automaticamente localizando aqui. Aí sim a gente poderia fazer a compra, né, do token de forma segura e nunca, né, jamais fazendo pelo envio. E uma outra informação, né, galera, que eu ia passar para vocês é que a gente jamais, né, nunca enviar o token que não é listado. Então, por exemplo, a gente nunca pode pegar, um exemplo, o CryptoCars, né, que estava aberto, é uma moeda que ela não é listada na Binance. Então, eu não posso jamais tentar enviar os CryptoCars para a Binance. Se eu pegar o contrato lá da Binance, tentar fazer algum envio, não vai dar certo. Por quê? Porque não está listada na Binance. Assim como se eu não tivesse, por exemplo, cadastrado aqui na minha MetaMask, né, a rede aqui da Binance, da Smart Chain, tivesse no Ethereum, eu não poderia enviar, por exemplo, BNB ou BUSD como Binance Smart Chain BEP20. Eu não poderia fazer esse envio. Por quê? Inclusive, quando a gente faz envio, até aparece alguns questionários, né, alertando, porque caso você faça esse tipo de transação, você vai perder, né, as suas criptomoedas, você vai perder o seu dinheiro. Então a gente tem que sempre se atentar a isso, né? Por isso que temos aqui essas exchanges descentralizadas, como a KuCoin aqui, ou mesmo a Pancake, que fazem essas conversões pra gente. Então, para que a gente consiga converter, né, um token, no caso, que não é listado, para um token, né, uma criptomoeda que é listada na corretora que a gente estiver utilizando. Certo, galera? Então,
se atentar, né, bastante com esse ponto. E um terceiro aqui, último ponto que eu vou trazer para vocês é a gente nunca pesquisar o token, né, na Pancake ou mesmo na KuCoin pelo nome, no caso do token, porque o que acontece? Tem muitas pessoas, né, de má índole que elas criam tokens fake com o mesmo nome que o token original, né, que você está tentando comprar, e se você não for pelo número exato assim do contrato, você pode acabar caindo num scam, né, em um golpe, e depois que você fizer essa transferência você não consegue mais reaver os seus tokens. Então eu vou até dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, o token ERTA aqui, né, para vocês entenderem melhor. Olha aqui quantos tokens, né? Por exemplo, a gente tem aqui da ERTA. Então, se a gente pegar aqui, ó, o contrato ele começa com 0x628 e termina aqui com EB261. Né? Então, a gente pode ver que caso a gente colocasse aqui, a gente encontraria várias possibilidades, né? Então, é sempre seguro, galera, a gente sempre colocar pelo número do contrato e nunca pelo nome, porque pode ser que, por exemplo, aqui, ó, pelo Secar a gente encontra aqui alguns semelhantes, e numa dessas, se você errar ou esse token específico tiver aqui for um token fake, você corre risco. Então é interessante, por exemplo, você vem, copia, né, o código do contrato e aqui você cola. Então você colando, ele vai buscar direto pelo número do contrato. Então pode ver que até leva um tempo aqui para ele localizar o token, porque ele não vai pela sigla, né, no caso, ele vai direto pelo número do contrato, porque assim fica uma coisa mais segura, né, para fazer aqui a localização. Então pode ver aqui, ele localizou o token ERTA, então acaba dessa forma sendo mais seguro. Entendeu, pessoal? Então era isso que eu queria estar passando aqui para vocês, né? Sempre a gente se atentar com essas informações. E aqui uma última dica plus aqui pra gente, galera, que é a respeito, né, da nossa senha aqui das palavras, né, no caso que quando a gente cria a nossa conta MetaMask, que essas palavras não é interessante, pessoal, para a gente copiar elas e salvar em arquivos, né, salvar de forma assim digital, não é bacana, mesmo que seja no seu computador, em um bloco de notas, um documento do Word, não é interessante, porque você corre risco, né? Porque não, a única coisa que garante a segurança, assim, com certeza absoluta da sua MetaMask é essas palavras, né? As palavras de segurança. Então, a gente sempre recomenda que vocês anotem essas palavras e jamais salvem em nenhum local, assim, que possa ter algum acesso, né? No caso digital, online, para que você não corra riscos, porque quem conseguir acesso às suas palavras consegue transferir todos os seus tokens, entendeu? Então automaticamente você corre o risco de perder tudo, né, que você tiver na sua MetaMask. Então essa é a dica plus aí que a gente tinha para passar. Então se vocês tiverem mais alguma sugestão ou algum comentário, vou pedir para vocês deixar aqui embaixo. E para quem também ainda não é inscrito no canal, vou pedir para que se inscreva, curta aqui, compartilhe o vídeo. E é isso aí, pessoal. Abração para vocês. Tchau, tchau.